Mas eles estão sendo vistos, né? Sim, isso aí. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles, eram discípulos, tá? Não dos 12, mas discípulos do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E ia dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocava ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Então veja, eles estavam falando acerca do assunto que estava acontecendo em Jerusalém ali, que foi aonde que passou a crucificação do Senhor. E no próprio caminho, essa palavra é tremenda, caminho de Emaús, porque no caminho, quando eles começam a caminhar, o Senhor se revela a eles. Então, essa é a nossa trajetória no reino de Deus. Começamos a dar os primeiros passos. E o Senhor começa a caminhar junto conosco. E na medida que vamos caminhando, o Senhor vai se revelando a cada um de nós. Ele vai revelando o propósito dele para cada um de nós. Ele vai se manifestando, tendo discernimento de quem ele é, o Cristo, Filho de Deus vivo. Vamos continuar lendo aqui. Então é no caminho, repete comigo, é no caminho. É no caminho. É no processo desse caminhar. Então existe uma caminhada para mim e para você. A palavra diz que Davi solta um código, todos os dias dele foram escritos antes mesmo dele existir. Antes mesmo de nenhum deles existir. Então há um caminho específico para mim e para você nessa caminhada no reino de Deus. No versículo 16, entretanto, os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. No momento da caminhada, quando começamos, há dificuldade para entender o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, o processo a qual Deus trabalha na minha e na sua vida. É normal ter essa dificuldade, porque na medida que vamos crescendo no reino de Deus, vamos de glória em glória, de vitória em vitória, aquilo que o apóstolo Paulo disse, aquilo que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Na medida que vamos tendo esse crescimento, esse entendimento, e as coisas vão deixando de fazer sentido, aquilo que não agrada aos princípios do reino de Deus, e aquilo que é princípio do reino de Deus, que é cultura do reino de Deus, que é os valores do reino de Deus, passa a fazer sentido para a minha vida. Esse é um processo normal dessa caminhada. Então há coisas que não vamos entender agora. Mas saiba de algo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu e para o seu bem, enquanto estamos no caminho. Repete comigo, enquanto estamos no caminho. Enquanto estamos no caminho. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam ao nosso bem. cooperam ao nosso bem. Mesmo que não entendemos. Versículo 17. Então ele lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. O Senhor faz pergunta. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que eles lhe indagou: quais? Outra pergunta. O Senhor testando eles ali, né? Fazendo pergunta para ver onde está o coração, o entendimento deles. Ao que eles lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que correu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Eu sempre falo aqui que há 2 crescimentos para mim e para você, que é um modelo a qual Jesus teve e um modelo a qual o profeta Samuel também teve, e crescia diante de Deus e diante dos homens. Nós que estamos no reino de Deus temos que crescer diante de Deus e diante dos homens. Tudo em amor, tudo em simplicidade do coração, tudo na humildade, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas os sinais dos discípulos, os sinais do poder do reino de Deus, se manifestam através dos discípulos. Mas temos que ter essa humildade no coração. Versículo 20. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Você sabe que os judeus, esses dois discípulos aqui também, estavam com a mesma síndrome de Judas. Porque Judas, ele se decepcionou porque ele imaginava que o Senhor viria com o reino, com o governo poderoso já sobre a terra. Só que repete comigo, essa vinda será na segunda. Será na segunda. E os judeus estão esperando até hoje a primeira vinda. Mas o processo e o caminho para entrar no reino de Deus, primeiro é o acesso ao sangue, e depois você se posiciona no reino de Deus. Então ele estava pensando que esse reino viria como nos dias de Davi. Mas esse dia vai chegar quando o Senhor vier, e está lá em Apocalipse, montado num cavalo, rodeado com uma nuvem de testemunho para estabelecer o reino e o governo sobre toda a terra. Mas eles esperavam já desde aqui. Eles não entenderam que o Senhor veio estabelecer o reino dentro de mim e dentro de você. Eles não entenderam que o governo começa através de mim e de você, através do governo próprio. Como eu sempre dou exemplo aqui, quem sabe? Eu dou esse exemplo de quem sempre aqui? Davi. De Caim. De Caim. Deus disse para Caim, Caim, o mal já está à porta, domina, governa o mal. Então, primeiramente, o Senhor diz, o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, mas está dentro de quem? De mim e de você. Só que eles não entenderam, eles não compreenderam isso. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Versículo 25. Então lhe manifestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e decorrendo sobre todos os profetas, explanou que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, quando ele disse na cruz, está consumado, ele está cumprindo todo o ato profético, toda a profecia e toda a lei. Por isso que em Cristo vivemos, o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque tudo já foi cumprido. As Escrituras anunciavam a Ele, as profecias eram mediante a Ele, a respeito dEle, do reino dEle. Então tudo se cumpriu. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigia, Jesus fez como que ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram ele, contudo desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração, quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com ele, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Isso fala de ter discernimento, de ter intimidade com o Senhor. Então quando Jesus ali partiu o pão, por isso que é tão importante fazermos o hábito da Santa Ceia, de cearmos com o Senhor. Porque quando ele partiu o pão, ele reconheceu que era Jesus ali. Então essa caminhada com Cristo é algo sobrenatural, porque temos que ter intimidade com Ele. Você necessita de ter um momento de intimidade com o Senhor. Você necessita acessar a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias, para que você tenha esse discernimento, para que você reconheça Ele na sua caminhada. Quantos aqui estão entendendo isso? Amém. Porque é muito bom vir aqui e receber uma palavra, você fica ativado, mas e amanhã, como é que é? E o seu dia amanhã? Qual que é o seu posicionamento? E quando você está no silêncio do seu quarto, quando está você busca o Senhor? Você tem essa intimidade? Porque se você não tiver esse discernimento, como que você vai reconhecer durante a caminhada do dia
o Senhor falando contigo? Porque se você acessa de manhã, se você tem intimidade com Ele, talvez um simples ato do seu dia, você reconhece que é o Senhor falando contigo. Porque Deus ele está falando comigo e com você o tempo todo. O problema é que nós não estamos posicionados, não estamos ouvindo o que Ele está dizendo para mim e para você. Diga assim, o Senhor me direciona todos os dias. Isso é um fato. A questão é, eu estou tendo discernimento para ouvir a voz do Senhor? Eu estou no caminho com o Senhor? Eu estou tendo reconhecimento nos simples atos que o Senhor está à minha volta, cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando do meu lar, cuidando do meu trabalho, cuidando do meu corpo, da minha alma, do meu espírito? Eu tenho esse reconhecimento? Temos que ter essa caminhada com o Senhor. É um processo, é uma caminhada. E no meio dessa caminhada Ele vai se revelar a mim e a você. Ele vai se revelar. Não sei o que você está buscando aqui nessa noite, o que o seu coração anseia, mas há uma palavra para você: continua nessa caminhada, acessa o sangue, acessa os princípios do reino de Deus, acessa os valores do reino de Deus, permanece a sua vida na cultura do reino de Deus, nessa caminhada que Ele vai se manifestar. Assim como Ele se manifestou a esses dois, se revelou aos dois. E atendeu o desejo do coração desses dois, porque o desejo do coração desses dois era que ele passava a noite com ele, e ele foi. A palavra diz, que eu preguei na última terça-feira aqui, que o Senhor ele vai conceder o desejo do meu e do seu coração. Quantos creem nisso? Amém. A pergunta que você deve fazer é: Senhor, o desejo do meu coração fere o teu reino? Fere os princípios do teu reino? Fere a cultura do teu reino? Porque se for para agregar valores ao reino de Deus, o Senhor já concedeu. É só você cessar e tomar posse. É só você crer que Deus tem uma vida de abundância para cada um de vocês. Quando que tenho visto as famílias sendo destruídas? Casamentos sendo destruídos? Filhos sendo destruídos? Por quê? Porque faltam os princípios do reino de Deus. É triste isso. É necessário ter essa caminhada e permanecer nessa caminhada e fazer aquilo que Deus disse. Não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Permanece no centro, no caminho. Quem que é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repete comigo: o caminho já está trilhado. Já está com pegadas de marca do Senhor. Imagina aquela areia na praia, quando você pisa e vai fazendo aquela caminhada. O caminho já está marcado. O modelo já passou ali, já mostrou o caminho para mim e para você. Aleluia. O que temos que fazer é só seguir as pisadas dele. Aonde ele pôs o pé, colocaremos. Aonde ele não pôs o pé, não colocaremos. É muito bom falar de Moisés, de Elias, de Abraão, de Moisés, de Davi. Mas diga assim: todos eles pecaram, cometeram erros e falhas. Mas o perfeito ele veio. A sombra do tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz que o tabernáculo de Moisés e a lei é uma sombra daquilo que há de vir. Agora o reino de Deus ele já veio, o modelo já veio e já deixou o caminho para mim e para você. Então nessa noite aqui que possamos ser como esses dois discípulos que encontrou o Senhor no caminho de Emaús. Ele se revelou, o Senhor vai se revelar a mim e a você. Amém. E quando ele se revelar, você permanece na trilha a qual o Senhor está entregando. É simples. Amém? Amém. Alguém quer falar sobre isso? Fala algo, irmão. Eu tenho certeza que Jesus já se revelou para todos aqui, né? Cada um que está aqui, Deus já se revelou a você. Agora, o que a gente precisa fazer? O que Paulo falou, o que Paulo pediu, intercedeu a Deus, quando ele escreve lá em Romanos 12, que os irmãos se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, às vezes esses discípulos estavam caminhando, Jesus estava falando com eles e eles não perceberam, não conheceram, não entenderam que era Jesus. Mas
quando a gente começa a entender que nós precisamos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí nós vamos nos aproximar mais ainda desse Deus. Aí nós vamos começar a ter experiência com Ele. Mas como eu sou um sacrifício vivo, né? Por que Paulo falou aqui? Porque na época o pessoal pecava, precisava sacrificar algo, precisava matar um animal, levar para que eles fossem perdoados. E aí Paulo diz que nós precisamos ser esse sacrifício. Então como é que eu sou um sacrifício vivo? Quando eu renuncio aquilo que eu amo fazer, mas eu sei que quebra princípios. Eu adoro fazer algo, mas eu sei que desagrada ao meu Deus. Então eu vou sacrificar aquele momento, aquela situação que eu gosto de fazer, por amor a Deus. Então isso é o sacrifício vivo. Quando a gente entende isso, quando a gente começa a fazer isso, deixar de fazer coisas, né? Eu sempre quando eu toco nesse assunto, teve uma época na minha vida que eu fiz Uber, né? E para o homem, o sacrifício é rejeitar as cantadas. Por mais que pareça estranho, mas o homem aí fora é cantado pela mulherada, ele chove, né? O negócio é feio. Dentro do Uber, motorista de Uber, se ele não for um cara temente a Deus, ele trai a esposa todos os dias, por causa das oportunidades que tem. Então, eu cheguei a falar, rejeitar um monte de opções. Por quê? Por amor a Deus. Pelo compromisso que eu tenho com a minha esposa. Então isso é sacrificar. Eu gosto de mulher? Gosto, eu tenho até uma. Vou morrer com ela. Porque eu gosto de mulher, ué. Então, eu não sei o que você gosta, eu não sei o que as mulheres gostam, mas se quebra princípios, rejeita, renuncia isso, e você vai começar a viver maravilhas, você vai experimentar as maravilhas do reino, que está disponível para todos nós. Mas muitas vezes a gente pergunta, como que eu acesso? É rejeitando aquilo que você ama, que quebra princípios. Amém? Amém. Quer falar algo, Ju? Uma coisa que aconteceu comigo, você vai lembrar, Marcelo. Há muitos anos atrás, eu estava trabalhando com meu pai, e a gente tem um balcão assim, parecido, e atrás do balcão a gente tem uma mesa, né, da mesma pedra, onde a gente ficava sentado para atender os clientes que viriam no balcão. Do meu lado sentava uma moça que trabalha com meu pai, e eu sentava ao lado com o meu computador. Lembra quando roubaram o computador? E meu pai já tinha falado pra mim, tira esse computador daí, guarda isso lá, põe isso lá pra dentro, lá, não quero isso aqui não e tal. Mas eu preciso de um computador pra trabalhar e tal, tava fazendo umas coisas, até fazendo umas artes, na época pra igreja, ó. E aí, um rapaz veio, perguntou tal, sobre o computador, tudo e tal. Aí ele falou do dele, que o dele tava assim, sabe, que ele tava vendendo dele, se eu não me interessava, eu falei que não. Beleza, mas nem desconfiei nem nada. Meu pai depois falou de novo, tira esse computador daí, guarda isso aí pra lá, larga a mão disso aí. Só que depois eu escutei por 3 vezes uma voz dentro da minha cabeça: guarda o computador. Passou um tempinho, eu continuei com o computador lá, fazendo outras coisas. Guarda o computador. Passou mais um tempinho, aí veio audivelmente: guarda esse computador. Não guardei. Deu mais ou menos uns 10 minutos depois disso, eu tava na cozinha, escutei um barulho, falei, era um cliente, né? Aí eu fui lá, porque a moça que ficava do meu lado tava lá sozinha, fui lá para atender, que ela não atende o balcão, ela só fica cuidando de outra parte lá do escritório. Aí eu fui lá para atender o balcão. Quando eu cheguei lá, o rapaz, mais ou menos aproximadamente, assim, um pouco menor que o Miguel, e bem magrinho, com um revólver na mão, pôs na minha cara: eu quero o computador. E na hora que ele me viu, ele ficou branco, ele se apavorou, ele era moreno, mas ficou branco, moreno de sol, ficou branco. Eu falei, calma, falei pra ele, o computador tá ali, pode ir lá pegar. E aí eu fui para proteger a moça, ele catou o computador e foi embora. Aí eu falo, eu tive ali uma grande experiência de não discernir a voz do Senhor. Então Deus, quando Ele tem algo para te falar, quando Ele tem algo para falar para você, primeiramente Ele fala com você.
Então você tem que aprender a discernir o que o Senhor está falando com você. Às vezes Deus vai falar audivelmente, às vezes Deus vai usar primeiramente pessoas, às vezes Deus vai usar até circunstâncias que geram para que você entenda que é Ele que está falando. Às vezes a gente atrasa um pouquinho para ir para o trabalho, para ir para um compromisso, e às vezes aquilo até causa uma ira dentro de nós. Eu estou falando isso porque acontece comigo. E se acontece comigo, acontece com qualquer um. Se Jesus era homem, sentiu fome, e eu sinto fome, e a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado como nós, então, ou seja, tudo que eu sinto, o Senhor também sentiu. E em nenhum momento ele pecou. Então, o que acontece? Essas coisas a gente tem que aprender a discernir, porque às vezes é 5, 10 minutos que você atrasou, Deus te livrou de um acidente. Deus te livrou de algo pior, de um assalto, Deus te livrou da morte. Então eu costumo dizer que na caminhada do Evangelho, e na jornada que eu falo para todo mundo, o Evangelho ele é vivido no chão da vida. Ele não é vivido num momento que você vai e se reúne, como nós estamos reunidos aqui. Foi o que o Marcelo falou. O que você faz depois que você sai daqui? Você tem que continuar vivendo esse Evangelho no chão da sua vida. Porque é no chão da vida que o Evangelho acontece. Certo? Então, caminhando e caminhando eu vou, e indo eu vou, caminhando no caminho do Senhor. Ao passo que, de modo que, a todo momento nós estamos ligados a Ele e temos que estar atentos para discernir o que o Senhor tem para falar para nós. O que o Senhor tem para nos entregar dia a dia, a cada momento e a cada hora. Então eu costumo dizer que é nesse caminhar, pela nossa ignorância e pela graça e muito amor do Senhor, nós somos libertos, salvos e livres e guardados, e vai chegar no grande dia que a gente vai falar assim, eu não lembro desse dia não, Senhor, mas... então, você está vendo esse acidente aqui? Então, você está lá, você lembra que você esqueceu a bolsa para trás, você esqueceu a carteira, o celular? Então você não se envolveu no acidente porque aconteceu isso, fui eu que provoquei isso para que você não estivesse lá. Então é na nossa ignorância, às vezes a gente não entendeu o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que, nossa, me atrasei para o trabalho, cheguei tarde, perdi a reunião, né? E essas coisas pequenas assim, às vezes incomodam nós. Nós somos humanos. Não embarca numa viagem. Não embarca numa viagem, atrasa, deixa a viagem para o dia seguinte. E é nessa pequenez nossa, né, de nós não compreendermos as profundas riquezas, o amor, a graça do Senhor no dia a dia. Então que nós venhamos ter esse discernimento, sabe? E isso vem com o tempo. Com o tempo de jornada, com o tempo de caminhada, com o tempo de disposição e entrega na palavra, no Evangelho, para que esse Evangelho, ele entre até os seus ossos. Para que ele faça parte da sua vida como um todo. Para que você se olhe e não se veja separado da palavra do Senhor. Eu tenho um estudo que a gente fez sobre Lutero, e o sapateiro chega para Lutero e fala assim, como é que eu posso ser um bom cristão? Eu tenho que largar minha profissão para evangelizar, para pregar, para falar do amor de Cristo? Eu quero falar desse amor que me alcançou. E aí Lutero fala para ele, fala assim, vai fabricar sapato, cara. Continua sendo sapateiro, fala do amor de Cristo no seu trabalho, fabrique bons sapatos, cobre um preço justo e fale do amor do Senhor. O que Lutero estava falando? É no seu caminhar do dia a dia. É na sua jornada diária que você vai falar do amor. Muitos querem o id do Senhor, achando que vai ter uma determinada palavra que vai falar para você, olha, larga tudo e agora você vai fazer... Você vai ser ministro, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não, querido, às vezes você foi chamado para dentro da sua profissão, para dentro daquilo que Deus te capacitou, para dentro daquilo que Deus te levantou, para lá dentro você fazer a diferença. Para as pessoas olharem para você e falar assim, aqui tem um médico diferente, aqui tem uma dentista diferente, aqui tem um empresário diferente, aqui tem um Uber diferente. Por quê? Às vezes as pessoas acham que ser cabeça é estar no topo. Não, ser cabeça é você governar sobre aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor te entregou, você tem que governar. Você tem que fazer com excelência. Como se fosse para alguém? Sim, como se fosse para Cristo. Porque Ele te entregou em excelência. Ele te chamou para essa excelência. Então é nesse favor, é nesse amor, é nessa graça, é nesse chão, é nesse Evangelho que todos nós temos que caminhar e buscar isso diariamente. Amém? A gente está falando sobre Lucas 24.